Amém? Boa noite. É um prazer louvar o Senhor. Eu vou pedir para o Márcio colocar aquele texto do início do culto, que é o mesmo texto que nós vamos usar nessa noite aqui. Por gentileza, repete lá, Márcio, aquele texto inicial, quando iniciamos o culto, e por gentileza. Vamos ler juntos esse texto? Mas vós, o sacerdócio real, a nação santa, o povo. Amém? Eita. Nós vamos ver um vídeo agora bem curtinho. Eu queria que você entendesse um pouquinho de que nós estamos pretendendo esse ano na Convenção Batista Paranaense, ao falarmos de missões, ao termos um período onde durante 3 meses a gente enfatiza missões, mas fazemos missões o ano inteiro. Então, por gentileza, assista esse vídeo rapidamente para a gente se entender melhor um pouquinho. Por onde eu for, esse é o tema da campanha de missões estaduais para esse ano de 2023. O versículo-chave, ou o tema que serve como divisa, se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 2, versículo número 9, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos resgatar a essência do sacerdócio universal e estimular você, batista paranaense, a ser luz, a ser sal da terra onde você estiver e por onde você for. E além de mantermos 16 projetos e mais de 50 missionários, vamos juntos equipar a Carreta Missionária, um projeto novo e ousado em parceria com a PIB de Foz do Iguaçu. Esse projeto vai alcançar as pessoas com atendimento médico, odontológico, psicológico, jurídico, e nós vamos juntos abençoar. Nós vamos alcançar o Paraná para abençoar vidas em nome de Jesus. Desafiamos você e a sua igreja a realizar a campanha de missões na sua comunidade. Em 2023, nosso alvo é R$1.700.000 e nós vamos chegar lá, pois neste ano fomos desafiados, estamos sendo desafiados a, por onde formos, por onde eu for, por onde você for, evangelizar, anunciar, compartilhar do amor de Cristo Jesus, ofertar para que a obra de missões, além de ser mantida, possa ser expandida. Você foi desafiado, nós estamos sendo desafiados a acelerar. E eu pergunto a você nesse momento, se depender de você, se depender da sua igreja, nós freamos ou aceleramos? Vamos juntos, evangelizando e espalhando o amor de Jesus em todo o estado do Paraná. Campanha de Missões Estaduais 2023. Por onde eu for. Esse texto da campanha de missões, e entendendo o que Pedro quer dizer na carta de 1 Pedro, eu queria que você voltasse seu olhar para esse texto, para você entender um pouquinho o que nós estamos olhando, o que estamos aprendendo com Pedro nessa carta. Não sei se você sabe, se você tem entendido isso, se já leu, a quem Pedro destina essa carta é destinada às 7 igrejas da Ásia Menor. É uma carta que é uma encíclica, é uma carta que vai rodar por essas igrejas. Os historiadores vão dizer que não é Pedro quem escreve a carta, ele encomenda essa carta para orientar a igreja de Jesus em como proceder. Então, via de regra, para você e eu entendermos melhor, essa carta ela é escrita para a igreja. Essa carta é uma convocação da igreja de Jesus Cristo. Porque aquelas pessoas que ali estavam, as igrejas que ali estavam, elas sofriam hostilidade dos gregos, dos romanos. Você já ouviu alguma história acerca disso? Você sabe, por exemplo, que os imperadores romanos eram tiranos. Nero, um dos mais tiranos, ele se vangloriava em ser um semideus, aliás, um deus. Diziam eles, os romanos, quando viam Nero, diziam, ali está um deus. E tem uma cena muito interessante, muito forte,
que Nero ele ia para o seu palácio, na frente do seu palácio, e ele via as pessoas agredindo os cristãos e ele se regozijava disso. Por exemplo, nos coliseus, quando ele estava lá no seu ambiente específico, as pessoas ficavam olhando para ele, e ele se portava, e ele fazia um gesto, e ele abria as mãos, e ele fazia assim. Enquanto ele fizesse assim, as pessoas iam hostilizando os cristãos. Os cristãos eram colocados nas arenas, e eles deixavam os leões ferozes presos, e quando Nero fazia assim, eles soltavam os leões. E os cristãos eram dilacerados, e aquilo servia de alegria para o povo. Aquilo era um ambiente de regozijo daqueles que não entendiam quem eram os cristãos. E sabe o que Pedro diz para eles? É o seguinte: mesmo que nós morramos nos coliseus, mesmo que as nossas vidas sejam ceifadas, mesmo que não tenhamos em quem nos amparar humanamente falando, nós temos um Deus todo-poderoso que olha para nós. Muitas vezes eu e você, no ambiente que vivemos, no ano que vivemos, na era que vivemos, reclamamos às vezes de uma dor de cabeça, sim ou não? Reclamamos de uma dor de dente. Às vezes nos chateamos com o vizinho que, por não entender quem somos, hostiliza o evangelho. Às vezes sofremos em algum momento, em algum ambiente, hostilidade dos nossos familiares que não sabem quem é Jesus e muitas vezes zombam de nós. Imagine os cristãos da primeira era ou da era cristã. Como é que eles viviam? O que Pedro quer lembrar a eles naquele momento é o seguinte: vocês precisam manter firme a fé que vocês têm no Senhor. Mesmo que hostilizem vocês, mesmo que zombem de vocês, mesmo que levem vocês para os coliseus, vocês não podem se esquecer quem elegeu vocês. E nós sabemos que ali, Pedro é da primeira linha dos apóstolos, aqueles primeiros que foram escolhidos por Jesus. E aqui eram judeus, aliás, eram gentios convertidos, eles não eram judeus. E ele vai dizer o seguinte: mesmo que vocês não sejam judeus, mesmo que vocês não tenham nascido no ambiente do judaísmo, vocês são a nação santa de Deus, porque vocês foram eleitos, salvos por Jesus Cristo. Pedro está chamando a atenção deles para a esperança da herança celestial. E eu queria te fazer uma pergunta agora, meu querido irmão. Você tem convicção no seu coração de que você é eleito pelo Senhor? Se você ainda não tem, hoje é o dia que Deus quer falar contigo. Pastor, eu não consigo entender isso ainda. Eu não consigo compreender, porque isso às vezes não soa muito claro aos meus ouvidos. Mas o que Pedro está chamando a atenção aqui é o seguinte: nós vivemos sim sobre bênçãos e privilégios, mas não talvez as bênçãos e os privilégios que alguns pregam ou dizem, alheio à dificuldade ou afeito à prosperidade, mas nós temos a bênção e o privilégio de colocar o nosso joelho no chão e falar com o Senhor. Por isso, meu querido irmão, eu e você temos que avançar, se não podemos parar. Pedro está chamando a atenção daqueles irmãos para viverem comprometidos com o Senhor a despeito de qualquer coisa, mesmo com a hostilidade e com a perseguição. O que eu e você temos feito? Se você ler comigo pelo menos 1 Pedro capítulo 13, aliás capítulo 1, versículo 13 a 17, por favor, abra aí, 1 Pedro 1, do 13 ao 17. Vai dizer o seguinte: prepare as suas mentes para a ação. Numa versão vai dizer assim: mantenha sóbrio no espírito, 1 Pedro 1, versículos 13 até o 17. Mantenha-se sóbrio no espírito, corrija a vossa esperança na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes havia, que eram seu, que agiu na sua ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o seu comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se você tratar como pai aquele que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, comportar-vos com temor durante o tempo da sua estadia na terra.
Nós somos mais ou menos 56 mil batistas, para ser mais preciso, 56.306 batistas pelo Paraná. E hoje nós celebramos, por exemplo, o Dia do Pastor. Temos alguns pastores aqui, e que graça é, que privilégio é servir ao Senhor na condição de pastores que temos. Somos chamados pelo Senhor. Não somos melhores do que as outras ovelhas, muito pelo contrário, temos um chamado específico para tratarmos do reino de Deus, para abençoarmos pessoas, mas quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que todos nós temos uma responsabilidade no reino de Deus. O problema é que nós aprendemos muitas vezes que somente alguns que são os oficiais da fé é que podem fazer tais coisas. Eu me lembro quando eu chegava numa igreja, numa dessas minhas andanças aí pelo Paraná, e alguém falou assim: pastor, o senhor é pastor? Eu falei: sim. O senhor trabalha na convenção? Quando fala isso, eu já sei que é problema. Não vem para falar isso, para dizer, ah, que legal. É para dar uma fritada no pastor. Eu falei: tá bom, então fala aí, meu irmão. O senhor sabia que o meu pastor não me visita? Eu falei: já começou assim, vai devagar, né? Não tomou nem uma aguinha. Já começa dando a canela. E eu falei: mas por que seu pastor não me visita? Ah, porque ele fala que é pastor, mas ele só quer receber o salário no final do mês. Que dureza, hein, pastor Jean? A chapa estava quente mesmo. E daí eu falei o seguinte: mas o senhor trabalha? Sim, eu trabalho num frigorífico. E que hora que o senhor trabalha? Eu saio de casa às 4 horas da manhã e chego 2 horas da tarde. Então o pastor já não podia visitar de manhã. Beleza? Ok. Mas que hora que você dorme? Ah, pastor, mais ou menos umas 7 horas da noite, porque eu tenho que acordar às 3 para ir lá para o frigorífico, senão já não dá para visitar à noite. Falei: o seu pastor trabalha? Aí, pastor, ele trabalha, ele é bivocacionado, ele trabalha das 8 às 6. Então tem como visitar o infeliz. Não dá para visitar o cara. A menos que seja na folga dele, que tem que coincidir com a folga do pastor. E eu falei: sim, mas está faltando hora nesse negócio aí, não dá para entender direito. E daí eu falei para ele o seguinte: um dia você já visitou o seu pastor? Não, de maneira nenhuma, ele nunca me chamou. Tá bom, vamos mudar a pergunta então. E você chamou o seu pastor para visitar? Eu também não. Eu falei: então não dá para falar com você não, dá para vontade de brigar com você. Eu estou perdendo a razão aqui, vou ter que me controlar. Porque na cabeça dele, aquela pessoa, isso é um fato real, tá? Não vou dizer a cidade, mas fica no norte do Paraná. Pertinho de Londrina. Vou parar por aqui. E não é em Maringá, não é Rolândia, não é São Antônio da Platina. Vou parar por aqui. Sabe muitas vezes o que nós entendemos? Que somente algumas pessoas é que têm tais ofícios, e isso não é competência minha e sua. O que Pedro está chamando a atenção é o seguinte: você, cada um de você que é um empresário, você que é professor, você que é dona de casa, você que é líder lá no seu trabalho, você que tem um vizinho, você que usa o seu celular para falar com alguém, você precisa ser um sacerdote. Porque você é nação santa. Ah, pastor, mas as pessoas me hostilizam. Aqui eles eram mortos, meu irmão. Não era só hostilidade, não. A realidade que vemos nessa carta de Pedro, que Pedro usa para abençoar as igrejas, era um ambiente de perseguição eterna e evidente. Era um ambiente onde eles sofriam em todo momento. Era um ambiente onde, se eles declarassem ser cristãos, ele já estava num ambiente de dificuldade, de luta. E mesmo assim eles tinham que ser nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas e os trouxe para a maravilhosa luz. Eu e você entendemos que nós já temos um grande privilégio. E aí o autor da carta de Pedro vai nos dar algumas orientações. Por exemplo, ele fala que nós temos a segurança em Cristo. E quando nós estudamos a terminologia na original desse texto, da palavra segurança, é o oposto de alguém que está decepcionado. É alguém que se decepcionou com alguém que ele confiava muito. É alguém que em um momento ele creu em outra pessoa, ele confiou em alguém, e esse alguém o decepcionou, mas nós não, nós temos a segurança em Cristo Jesus, nós temos a certeza em nosso coração. Ele vai também nos chamar a atenção da afeição em Cristo, ou seja, nós temos a alegria de Cristo Jesus. Temos ou não temos? Tem momento difícil lá? Nós participamos agora há pouco tempo, participamos do tempo de renovo de casais. A gente viu que o negócio de vez em quando pega lá, não pega? Para todo mundo.
Você sabe o que me encanta num tempo de renovo, seja de casais, de jovens, de homens, de mulheres? É que está todo mundo igual no negócio. É que todo mundo tem as mesmas dificuldades. É que todo mundo já passou por momentos difíceis. Eu não vou falar aqui para você criar expectativa e ir no próximo. Mas é saber que nós temos sim lutas. Mas nós temos algo que é um diferencial em Cristo, que é a presença de Cristo em nós. A alegria de saber que mesmo com as lutas, com as dores, com os sofrimentos, com os momentos difíceis, naquele momento que a gente quer jogar a toalha, a gente sabe que nós temos Cristo Jesus para nos sustentar. Eu não sei quantos de vocês viram hoje, a convenção divulgou um vídeo sobre o dia do pastor. E quem foi entrevistado foi o pastor Romildo Nunes Mendes, um grande homem de Deus, um servo extraordinário, um amigão, amigo nosso. E perguntaram para ele se ele já pensou em desistir. Ele falou assim: todos os domingos depois do culto. Mas o porquê que ele não fez isso? Porque ele tem uma convicção de um Deus Todo-Poderoso que serve ele. Mas também o autor nos chama a atenção da eleição em Cristo Jesus. E é interessante entender, porque os judaizantes diziam o seguinte, que quem não era judeu, logo não era escolhido. Já ouviu alguém dizer isso? Se você não for da igreja tal, se você não fizer isso, se você não seguir tais preceitos, tais ritos, se você não fazer desse jeito, você não é um convertido. A igreja lá é assim, é assado, mas aquela igreja diz que é de Jesus, mas não é. Aqui eles não eram de uma nação, eles eram gentios, mas eles eram eleitos pelo Senhor. E Pedro vai trabalhar isso com eles em todo momento. Não fiquem se perdendo nessas discussões que são tolas. Eu não sei quanto tempo que você, meu irmão, gasta, por exemplo, nas redes sociais discutindo ideais, ideologias com as pessoas. Eu quero dizer para você que você está fadado a se chatear. Se tem uma coisa que a conta nunca fecha, é uma discussão em rede social por qualquer ideologia que for. Não vai fechar a conta. Se você conseguiu fechar, me avisa que eu quero ganhar dinheiro com esse negócio aí. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem entender. E aí nós dizemos que nós temos tempo sim para discutir isso, porque eu tenho uma causa. Eu tenho um dever de combater essa questão. E nós vemos gente brigando nas empresas por causa que a senhora lá postou um negócio. A irmãzinha do café postou um negócio lá, a senhorinha do café postou um negócio porque ela achou legal para falar, ela já é não sei o quê, faz isso, ela persegue não sei quem, ela é radical em tal área, a gente já quer matar a irmãzinha do café, depois não tem café no outro dia. Já percebeu isso? E o que pasma o meu coração é saber que essa mesma pessoa, e muitas vezes eles são cristãos, você acredita que eu vi um negócio essa semana no WhatsApp, aliás, no Instagram, que eu fiquei assustado? Vou falar. Se você estiver me ouvindo, Deus te abençoe e te guarde, mas é para você ouvir. É para você mesmo, você vai saber quem que é. Não é dessa igreja aqui, porque é salvo. Essa igreja só tem salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas uma pessoa que se diz cristão, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que não tem cabelo, você já sabe quem eu estou falando, bem careca, pegou Covid. Você sabe que alguns cristãos estão dizendo para eles? Tomara que ele morra. Você consegue entender uma boca que profere bênção e maldição à mesma proporção? Tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Independente se eu não creio, se eu não acredito naquilo que ele professa, eu não tenho que acreditar mesmo, eu não tenho que defendê-lo, mas eu, como cristão, não poderia, em hipótese alguma, fazer algo dessa forma. A Bíblia diz que uma boca não pode proferir bênção e da mesma forma uma maldição. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Eu e você somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos eleitos, somos nação santa, somos o povo escolhido de Deus. E isso não torna a gente melhor do que os outros, mas sim, homens e mulheres que têm a presença do Senhor viva em nós. Que olhamos para Ele, conseguimos conversar com Ele em oração, e temos a certeza que Ele ouve a oração de um justo, porque isso é uma promessa para nós. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas também esse texto nos chama a atenção do domínio de Cristo, da soberania do Senhor. E aí entra então a questão do sacerdócio. Essa soberania tem a ver também com a justiça de Deus.
Se eu e você compreendêssemos, uma vez que somos cristãos, e se ainda você não é, você precisa tomar essa decisão. Se nós entendêssemos a profundidade que é viver na soberania de Deus e debaixo da soberania de Deus, e que somos aqueles que anunciamos a justiça de Deus, nós poderíamos impactar muitas pessoas. Poderia ser tudo diferente. E a justiça de Deus nos faz entender que Deus nos absolveu, estamos nós ainda presos em nossos delitos. Então a minha palavra, a minha ação, a minha manifestação, a minha intervenção é dizer: eu fui alcançado pela justiça de Deus, eu não merecia a justiça de Deus, eu merecia a morte, eu merecia a crucificação, eu merecia o distanciamento eterno de Deus. Eu e você estávamos fadados ao inferno, sim ou não? Sim. Mas sabe o que Deus fez conosco? Ele deu Jesus para nos resgatar, Ele deu Jesus para nos transformar. E a justiça de Deus nos deu a oportunidade de estarmos na presença dEle. Isso é soberania de Deus. Eu e você fomos alcançados pelo Senhor. Eu e você éramos pessoas que estávamos no lamaçal do pecado. Eu e você éramos pessoas que não tínhamos direito nenhum. Mas agora nós somos resgatados pelo Senhor. Agora nós somos posse de Cristo, como diz em 1 Pedro 2, 9 e também o versículo 10. Deus nos tomou por herança, nós somos iluminados por Cristo, nós experimentamos a compaixão de Cristo, nós temos a oportunidade de anunciar quem Cristo é. Por isso, meu irmão, a palavra de ordem é que eu e você exercitemos o sacerdócio universal. A palavra é que eu e você compreendamos porque nós estamos em determinado lugar. O entendimento é que mesmo que as pessoas nos hostilizem, mesmo que as pessoas olhem para nós e nos critiquem, mesmo que as pessoas nos persigam, mesmo que muitas vezes não tenhamos tempo, nós precisamos olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Mesmo que muitas vezes estamos no conforto dos nossos lares, precisamos olhar para aquelas pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus Cristo. E muitos deles em lugares totalmente hostis também. É compreender que se Deus me deu um carro, eu tenho que glorificar a Ele, mas o meu carro tem que servir para abençoar vidas. Senão não precisa de carro. Eu já contei para vocês uma história de um irmão que não deu atenção para um vizinho que estava chegando em casa, porque ele estava trabalhando um dia, chegou cansado em casa, ele foi tomar o chimarrão dele sagrado. E quando ele entrou no portão, ele ouviu um barulho, alguém dizendo: tem tal pessoa está morrendo. E foram chamar ele, porque ele era motorista da ambulância da prefeitura. Sabe o que ele fez? Ele falou: meu carro não tem gasolina. E continuou tomando o chimarrão. 3 minutos depois, o chimarrão já estava pronto, a esposa já estava pronta para ele. 3 minutos depois, vem alguém gritando: pelo amor de Deus, alguém precisa ajudar aquela pessoa, ele está morrendo. E ele deu mais 2 tragadas no chimarrão e foi lá ver. E quando ele chegou, ele viu a ambulância do SEAT, colega dele tinha chegado, ele era motorista da ambulância da prefeitura, e o outro era motorista do SEAT. E eles ficaram tentando reanimar aquela pessoa por uns 5 minutos, e aquela pessoa faleceu. E alguém perguntou para aquele paramédico: mas o senhor não pode fazer mais nada? Ele falou assim: se nós chegássemos aqui 5 minutos antes, talvez ele resistiria. E aquele irmão abaixa a sua cabeça, volta para sua casa, pede para a mulher guardar o chimarrão e vai para o seu quarto chorar. Sabe por que eu conto essa história? Porque ele me permitiu contar. Então, pastor, conta a minha história para as pessoas, para que elas entendam que muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus nos dá. E sabe o que a gente faz? A gente usa só para nós. Você já foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo, sim ou não? Você é a nação santa. Você é povo exclusivo de Deus. Deus te deu capacidade intelectual. Deus te deu recursos. Deus já te abençoou. Deus já te sustentou. Deus já mostrou para você quem Ele é. E Ele diz para mim e para você que a vida cristã tem um custo, sim. Quando Pedro faz menção ao discipulado, está dizendo o seguinte: que o discipulado, ele envolve negação, entrega e confiança.
Muitas vezes a gente não quer cuidar de alguém porque dá trabalho, e tem gente que dá trabalho, mas dá trabalho uma vez, dá duas, dá três, dá quatro. Eu já trabalhei com pessoas que dão vontade de bater nele. Quando vem o sangue nordestino, assim, vai aflorando, né? Vontade de bater. Eu falei, rapaz, eu queria bater em você, mas eu não posso. Dá um jeitinho aí. Pega uma cinta e dá uma cintada em você mesmo. Eu falei para ele assim, mas eu não vou desistir de você, porque Cristo não desistiu de mim. E eu encontrei essa pessoa 6 anos depois, 7 anos depois. Ele falou, pastor, a minha vida passou por um momento tão difícil. Com tudo que aconteceu, eu estou firme em Jesus. Eu me lembro daquela conversa com o Senhor. O Senhor falou que tinha vontade de me bater. Eu falei, tinha mesmo. Mas sabe o que aconteceu, pastor? Eu tomei rumo na minha vida. Discipulado envolve negação, envolve entrega, envolve confiança. Quando entendemos a palavra do Senhor, Deus nos chama para um relacionamento profundo com Ele, mas para adorá-lo, mas também para adorar e abençoar, não só o Senhor, adorar o Senhor e abençoar o outro em nome de Jesus. O que Pedro chama a atenção de mim e de você nesse texto é que posição e conduta se entrelaçam. A posição é quem nós somos em Deus. Salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Um dia fomos resgatados, somos nação santa, povo exclusivo de Deus, povo escolhido pelo Senhor. Nós estávamos mortos no pecado, Deus nos salvou, isso é posição. Mas a conduta tem tudo a ver com isso. Como é que nós demonstramos a nossa santidade? Será que eu e você não temos tempo para o outro? Será que eu e você temos tantas coisas para fazer que não conseguimos investir um pouquinho em alguém? Será que eu e você achamos que se eu abençoar alguém financeiramente vai faltar para mim? Eu estava dizendo na convenção esses dias que o nosso problema não é dinheiro, gente. Tenho certeza que não é. O nosso problema é a visão. Se nós tivermos a visão, Deus vai mandar os recursos. E para você entender melhor o que eu estou dizendo, eu vou te contar uma história, mais uma. Estávamos orando para uma cidade perto de Irati, chamada Malé. O Jean conhece. Lá tem um hotel muito chique, desde quando a gente vai lá. Então é bonito mesmo. Hotel Dorizon, vai lá que é bonito lá. Estava fazendo propaganda para o hotel, depois ele me dá uma cortesia lá. Manda para mim, tá? Vou mandar um vídeo para você depois, ó. Dorizon em Malé. E estávamos orando para essa cidade, porque lá não tem trabalho batista. E orando por isso, e mais algumas cidades na região ali de São Mateus do Sul, União da Vitória, aquele entorno ali, Irati, tem um miolo de cidades que não tem trabalho batista. E aí recebemos a ligação de um jovem que chegou para nós, queremos uma reunião com vocês. O pastor Rafael Tomazini, que é da PIB de Foz, estava aqui em Foz, ele foi ovelha do pastor Rafael, e nós marcamos uma reunião com ele. Ele disse o seguinte, deixa eu contar uma história para vocês. Eu orei e estudei 2 anos para passar num concurso para cartório. Não sei se você sabe, agora cartório tem que fazer concurso, não é mais sessão, né, política ou algo parecido. E eu orei muito, estudei muito. E eu passei nesse concurso. E eu ganhei a concessão do cartório de Malé, daquela região ali de Malé. Só que quando eu fui assumir lá o cartório, eu descobri que eu poderia usar mais 4 cartórios durante 4 a 5 anos, para que tenha um novo concurso, e aí sim eu cedo o cartório para alguém. E nessa concessão dos cartórios durante 4 anos, eu entendi de Deus que isso foi bênção de Deus, e eu quero sustentar um missionário aqui no Paraná. Falei, aleluia, está no lugar certo. Mas como assim, rapaz? Falei, quanto que custa o missionário? Faz um projeto para ele. Nós escrevemos o projeto para ele. Mas eu quero um projeto para 5 anos, ele falou. Eu quero abençoar o missionário, eu quero sustentar esse missionário, eu quero ajudar ele a vir para cá, eu quero pagar a mudança dele para cá, eu quero pagar o aluguel dele, eu quero ajudar a comprar o templo dessa igreja, eu quero ajudar a construir o templo dessa igreja. E nós fizemos um orçamento de 500 mil, só isso. Já pediu, nós já mandamos lá em cima para ver o que dá, né? E ele falou, quando vocês querem que eu comece a depositar o dinheiro? Bom, irmãos, claro, realmente um estudo bem sério, né? Quando eu falo isso, eu estou brincando, tá? Só para vocês entenderem melhor. E aí fizemos o estudo, quanto que custa comprar um terreno, quanto que custa construir uma igreja. E de fato é 500 mil reais. Ele falou assim, a partir do mês tal, estou depositando o valor X e vocês podem convidar um missionário. Você sabe o que aconteceu? Semana passada fomos lá na cidade, conhecer o missionário. E quinta-feira agora vamos de volta, ter uma nova reunião. E vamos efetivar a ida de um missionário, porque alguém entendeu
que Deus deu primeiro, Ele está devolvendo para o Senhor. Ele pediu para que nós não anunciássemos o nome dEle, porque Ele não quer que o nome seja revelado. Mas é alguém que entendeu isso, meu irmão. É alguém que compreendeu que Deus deu para ele uma capacidade. Falou, pastor, eu não sei pregar, mas eu sei ofertar. Pastor, eu não sei visitar alguém, mas eu posso pegar o meu carro e levar alguém para visitar lá. Pastor, eu não sei discipular, mas se me ensinarem, eu vou começar a discipular. Sabe o que é isso, meu irmão? É o entendimento de que o sacerdócio universal é para todos nós, e o nome já diz isso. Eu quero que você assista agora um vídeo da carreta missionária, você está vendo aqui? Essa carreta, eu vou contar para você a história dela, depois eu quero que você veja o vídeo. Está aqui a imagem para você. A história dessa carreta é muito interessante. Eu tenho dito lá na convenção que nós precisamos, não é de dinheiro, e sim de visão. O dinheiro vai vir depois em consequência. O exemplo desse é Malé. Oramos por Malé, Deus mandou alguém contribuir e vamos mandar um missionário lá. E nós estávamos orando para que Deus nos desse a oportunidade de alcançar esse Paraná inteiro para Jesus. E a primeira igreja batista de Foz do Iguaçu, de novo, entrou no cenário aí, nos chamou para uma conversa, porque uma pessoa, um empresário da igreja doou um caminhão e o cavalinho e a carreta. Os motoristas me ajudem aí, tem motorista que sabe me dizer, né, Davi? É o cavalinho e a carreta que diz, né? Está ali fora, você está vendo ela ali fora. E ele doou isso porque ele entendeu de Deus, fez um negócio lá, recebeu esse dinheiro, ele doou para a igreja. A igreja então cedeu para a Convenção Batista Paranaense a utilização dessa carreta para ele alcançar o Paraná inteiro. E agora nós temos a responsabilidade de equipar essa carreta, customizar ela. Ela vai ter um consultório odontológico, ela vai ter um consultório psicológico, vai ter para outra especialidade médica. Se você é advogado, se você é assistente social, se você é dona de casa, se você é professora, você vai poder ajudar nessa carreta aí. Eu queria que você assistisse o vídeo junto com a gente agora, por favor. Esta carreta e tantas vidas que a partir do trabalho nela exercido serão salvos para a honra e glória do teu nome. Um irmão lá da Igreja Batista aqui de Foz do Iguaçu que deu essa carreta de presente, só que nós vamos ter que customizar, ou seja, nós vamos ter que agora equipar essa carreta para que possamos então colocá-la para que ela possa circular todo o nosso estado. Quero te fazer uma pergunta. Por que a gente precisa de uma carreta para ganhar pessoas para Jesus? Porque talvez a pessoa não venha numa igreja, mas ela vai ser atendida num consultório psicológico, odontológico, e vai lá na casa dela, na cidade dela. Por que nós precisamos de uma carreta para alcançar pessoas que de alguma forma têm aversão ao evangelho e à igreja? Porque quando entramos pela via social, nós temos muito caminho aberto. Quando vamos numa comunidade carente, que a pessoa não pode ir a um dentista, e a igreja chega lá para abençoar dela, ela vai começar a ver o evangelho de forma diferente. Ela vai começar a compreender que as pessoas se interessam por ela primeiro. E eu tenho dito lá, vou dizer de novo, que eu tenho dito lá na convenção, que nós precisamos sim colocar o nosso joelho no chão, e nós temos um lema lá, o pastor Jean sabe disso muito bem, porque já foi o presidente do Conselho de Missões, é que ninguém lá na convenção fala de adoção se não for adotante primeiro. Beleza? Lá todo mundo é, por livre e espontânea pressão. Porque tem que falar daquilo que vive. E no meu caso, quando vence lá o meu cartão, já chama de novo, pastor, não, tem que renovar, eu tenho que renovar lá. E nós oramos todas as manhãs, às 8h30 da manhã, até umas 8:45 por esse projeto e os demais projetos da Convenção Batista Paranaense. Agora eu quero te fazer uma pergunta, você pode abençoar essa carreta? Sim ou não? Você pode um final de semana aqui na região ir lá e ceder aquilo que Deus te deu de talento para estar lá? Você pode um dia estar lá ajudando a montar e desmontar e atendendo as pessoas que estão chegando lá? Você pode.
Você pode contribuir para que isso aconteça? Eu creio que pode. Nós vamos cantar agora, eu queria desafiar você a, nesse momento, a gente orar por isso. Orar para que Deus nos dê a oportunidade de avançar cada vez mais. Pastor Antônio, que vocês conhecem muito bem, no vídeo lá ele diz o seguinte, que se depender de nós, nós vamos frear ou acelerar. Nós vamos acelerar em nome de Jesus Cristo. E ao cantar essa música, eu queria desafiar você a pegar o seu celularzão aí, o bonitão, e você vai, em nome de Jesus, dar uma oferta para essa carreta. Pode ser R$1, não tem problema. R$1. Pode ser R$10. Você está vendo ali a chave, né? Ali, ó, tem um telefone. Estão vendo o número bem? Se você quiser vir ali, você pode clicar no QR Code ali daquele que você vai abençoar. Pastor, mas eu não posso. Você pode com R$10, com R$20, com R$30, com R$1.000. Nós fizemos um levantamento de quanto custa para customizar essa carreta do jeito que nós anunciamos ali. Sabe quanto custa? Só R$500 mil, só. Tudo caro demais isso. Você imagina equipar um negócio daquele tamanho ali. Com consultórios, tudo dentro das normas técnicas. E a pessoa que nós fomos lá conhecer, a empresa que vai fazer a customização dessa carreta, ela é uma pessoa que é cristã. E nós dissemos para ela, mas a senhora pode abençoar a gente? Ah, pastor, vamos estudar aqui. E segunda-feira nós sentamos lá no escritório, lá com ela, e dissemos o seguinte, a senhora vai ser a primeira que vai ofertar. Como assim? Não, só vai dar uma oferta também. E nós tínhamos um orçamento dela de mais 2 empresas que dava o valor de R$500 mil. Eu falei assim, eu vou doar R$70 mil. Opa, está começando bem, né? E ela vai doar R$70 mil. Desafiamos uma dentista para que ela abençoasse o projeto. Ela falou, pastor, eu não só vou abençoar, mas vou doar uma cadeira para isso. E essa dentista doou uma cadeira que custa R$40 mil. Estou falando verdade, irmãos, pode presenciar lá. Então eu e você podemos fazer um pouco sim. Eu quero desafiar você a fazer o que você puder aí. Garotada que vai comer pizza e x-salada aí. Oferta o valor do x-salada, mano. Dançou. Hoje você perdeu o x-salada. Entendeu? Vamos fazer isso para a glória e honra do nome do Senhor. Faça isso como expressão de adoração a Deus. Faça isso como gratidão àquilo que Deus já te deu. Nós somos geração eleita, povo exclusivo de Deus. E nós podemos fazer sim um pouco mais. Podemos dar um pouco do que Deus já nos deu. Pastor, eu já sou fiel com meus dízimos, com as minhas ofertas, aleluia, glória a Deus, continue sendo. Eu aprendi na minha vida cristã que eu nunca poderia deixar de ser fiel com os meus dízimos. E eu tenho orado ao Senhor, eu tenho buscado honrar ao Senhor, dia após dia, mês após mês, daquilo que Ele já me deu. Faça isso como uma expressão de gratidão ao Senhor. Sai do seu lugar, clica ali. Digite lá o QR Code e abençoe em nome de Jesus. Depois no final nós vamos ter mais um momento aqui, por favor. Convido você a se colocar de pé no seu lugar. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, seja os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Te servir, eu quero te obedecer, vivendo a vontade, refletindo a verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo.
vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dar a outra face, serei das mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo eu te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo eu te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Amém? Se você conseguir olhar o Pix ali, tem um telefone, senão você pode dar uma clicada ali naquele QR Code e você vai poder abençoar. Não é o valor, meu irmão, é a ação do coração. Você acha que a gente vai conseguir arrecadar esses 500 mil? Em nome de Jesus. Eu estou orando para aparecer um empresário aí abençoado e dar logo uns 400 mil de uma vez. Vem já fechar essa conta aí, em nome de Jesus. A gente vai visitar agora um grupo de empresários, a gente vai levar um portfólio para eles e eu vou dizer para eles, você pode ser instrumento de bênção. Porque não é a carreta, meu irmão, é as vidas que vão ser alcançadas. Não é o caminhão, não é o motorista, tem um monte de motorista que está até abençoando a gente, aí Paulinho, os dois Paulos, né? Os dois Paulos estão ajudando a gente, o Davi é o piloto da carreta nesse mês aí. E nós estamos indo nas igrejas e apresentando o sonho. E Deus vai nos honrar em nome de Jesus. E nós vamos abençoar em nome de Jesus, nós vamos acelerar em nome de Jesus. Faça isso como expressão de adoração, Senhor. Assuma o desafio de ser instrumento de Deus para impactar vidas, para a glória e honra do nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te louvamos por tua fidelidade, por tua graça e por teu amor. Te louvamos porque o Senhor coloca sonhos no coração do teu povo. E esses sonhos, Senhor, eles são exclusivamente para a glória e honra do teu santo nome. Não é para exaltação de qualquer pessoa, não é para dar evidência a uma convenção, não é para mostrar que a gente faz, mas é para as vidas que serão alcançadas. Se nós alcançarmos, Senhor, uma única vida, valeu a pena de ter todo esse projeto aqui acontecendo. Se uma única vida, ao chegar lá, Senhor, no atendimento com um dentista, e ela entregar o seu coração para Jesus, valeu a pena a gente viver, Senhor. Valeu a pena a gente ser igreja do Senhor. Valeu a pena a gente ser comunidade de Cristo. Valeu a pena a gente investir um pouquinho do nosso recurso. Que cada um de nós nessa noite seja impactado e incomodado pelo Senhor. Oramos assim e te agradecemos no nome soberano, poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão, Deus te abençoe. A gente queria fazer o exercício aqui de ir lá orar na carreta, mas está chovendo. Então, pastor Jean, eu queria que a gente fizesse um gesto simbólico aqui, tá? Pode ser? No final? Você vai fazer. Quando encerrar, a gente vai virar para lá e vai estender a mão. Depois você sai e só vê a carreta à direita ali, tá bom? Melhor? Então vamos lá. Se tem uma ideia melhor que me manda ver. Alguém pega, põe uma cadeira ali para mim, bem no meio aqui. Vamos lá, alguém já rapidão vai lá e faz isso. Nós vamos fazer isso. O pastor Rodrigues hoje, ele é membro da nossa igreja, não é? Para aqueles que talvez ainda não saibam. Trabalhou aqui como parte do colegiado. Ele, mais no meio ali, filho, que o pastor Rodrigues vai sentar ali, ó. Legal. E nós vamos orar por ele. Ele trabalhou aqui como parte do colegiado até o final do ano passado. Se desligou aqui do colegiado exatamente para assumir de forma integral essa função lá na nossa convenção, junto a esse conselho de missões. O povo batista é um povo missionário.
E nós somos um povo missionário porque nós cremos que Deus é missionário, amém? Deixou a sua glória e veio aqui, isso é missões, não é verdade? E por isso mesmo nós temos esse coração missionário. O pastor Rodrigues deixou aqui para nós o desafio. Irmão, às vezes você pensa assim, por 500 mil, o que eu vou poder dar? 20 reais é tão pouco, 100 reais é tão pouco, 500 reais é tão pouco. Não importa. Se Deus queimou no seu coração o desejo de ajudar, dê aquilo que Deus colocou no seu coração. Nós somos 56 mil, você falou? 53.306 batistas, que está defasado já, porque já está convertendo gente nessa noite, então já os batistas já aumentaram nessa noite, amém? Então, se cada um doar 10 reais, não é? Já sobrou grana. Por isso os seus 10 reais, seus 20, seus 50, é bem-vindo. Então, faça aqui. O reino de Deus é assim, é formado por um exército de formiguinhas. Nós somos formiguinhas. Mas você já viu como as formigas, elas fazem coisas mirabolantes? Olha, eu sei que você não gosta muito de assistir aqueles canais, né, que falam sobre a natureza, né? Me ajuda aí com o Discovery, por exemplo, e aí nessa linha, vamos assistir lá, busca lá um documentário sobre a vida das formigas. Você vai descobrir cada coisa. São tão fraquinhas, tão pequenininhas, mas elas fazem coisas espetaculares. Assim também é. Oi? Então eu estou dizendo isso para dizer que por mais que você ache que o seu esforço é pequeno, vai valer a pena. Então não vai embora sem dar essa oferta para essa carreta. O pastor Rodrigues, ele está representando hoje aqui esse projeto missionário. A gente queria, como ele falou, ir lá fora, né? Como você viu ali no vídeo, e estar ali ao redor da carreta e tal. Mas ele representa esse projeto missionário. Então por isso eu queria que você sentasse aqui. E agora eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui perto desse homem de Deus, porque nós vamos orar dessa forma. Pode sair indo já, gente. Vamos. E nós vamos orar com ele. Ah, pastor, mas não vai dar para todo mundo chegar. Não tem problema. Você pode ficar mais de longe. Mas esse é o símbolo que nós queremos fazer. O pastor está representando o projeto, que, como ele disse, é muito mais do que uma carreta. Tem a ver com aquelas pessoas. Eu já posso ver pela fé. Eu queria que você, junto comigo, exercitasse sua fé. Eu já posso ver pela fé aquela pessoa naquela cadeira de dentista, sendo atendido por aquele dentista e recebendo mais do que um tratamento dentário, recebendo a manifestação da graça de Deus na vida dele. Aquela pessoa que vai ser atendida por um médico, que não apenas vai ser ali receber uma consulta, um atendimento, mas que vai receber ali a graça de Deus manifesta através daquele médico. Aquela assistente ou assistente social que vai atender aquela pessoa num daquelas paradas dessa carreta e que vai receber a ministração da graça de Deus. Então eu queria que você estendesse sua mão, fizesse como esses irmãos estão fazendo. Quem puder, os homens que puderem, chega mais perto, põe a mão no pastor Rodrigues, para que ele sinta que a igreja está com ele. E sentindo que a igreja está com ele vai sentir que a igreja está com a obra missionária no estado do Paraná. Santo Deus, como igreja, nós queremos agora, Senhor Deus, nos juntar nesse projeto que nós entendemos, Pai, o Senhor tem trazido a esses teus filhos. Eles estão lá, Senhor Deus, como nossos representantes. A convenção existe, Pai, para abençoar as igrejas. E Deus querido, nós queremos que através do pastor Rodrigues, que aqui hoje está representando, Deus, esse braço forte da convenção, Deus, a obra missionária, o conselho missionário, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, a partir de nós, abençoar todas as igrejas batistas do estado do Paraná. E que muito mais gente, Deus, que seja tocado, Pai, por esta obra, por esse projeto, por esse desafio, possa, Senhor Deus querido, em nome de Jesus, se juntar, para que, como Deus foi dito, não apenas tenhamos um veículo rodando o estado do Paraná, mas Deus, nós tenhamos a graça do Senhor sendo manifesta e levada àqueles que estão carentes e necessitados, Deus querido, de receber compaixão e graça.
Santo Deus, como igreja nos comprometemos em orar por esse projeto. Como igreja nos comprometemos, ó Deus, em sustentar esse projeto. E como igreja nós nos comprometemos, ó Pai, a colocar à disposição desse projeto as nossas próprias vidas, a fim de que o Evangelho do Senhor seja anunciado a todo canto. Por isso, Deus, nós oramos no nome santo e precioso de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém e amém. Amém?